Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Saudações. Que original. E pela primeira vez no ano aqui com a gente, Edmário Duplá. Voltei. Olha aí. Ano novo, Edmário novo aqui conosco, né? Então, Edmário, sua primeira participação aqui no Pilha de Bis esse ano. Conte-nos o que você leu nessas férias. Então, acho que no final do ano passado eu comecei a dar um tempo em X-Men, né? Acho que já cheguei num nível assim que tá bem perto do que tá saindo nos Estados Unidos. Como eu não tô querendo dar uma adiantada em alguns outros temas, eu dei uma parada ali pertinho do começo da saga lá com os Eternos e os Vingadores. Mas aí, lendo outras coisas, eu dando voltei pro Social Comics, né? E dando uma olhada por lá, percebi que tem lá aquela revista que saiu aqui pela Mitos, uma época, a Juiz Dredd Magazine, né? Magazine, na verdade. E aí, dando uma folheada, lembrando de algumas coisas que eu já tinha lido, que eu tenho algumas dessas revistas, mas estão encaixotadas lá. Melhor acabar lendo online. Fiquei um pouco mais apegado a um título que eu não lembrava muito na primeira vez que eu li, que é o Áquila, que ele é um pouco diferente dos outros títulos que falam mais de ficção científica e tudo mais. Ele mostra a história de um rebelde romano, né? Um ex-escravo que lutou junto com o Espartacus na rebelião lá contra o Império Romano e acaba sendo um dos crucificados do final da rebelião, né? Porque morre todo mundo. Só que no momento que ele está sendo crucificado e ele pede a salvação para qualquer entidade que esteja ouvindo o apelo dele, ele acaba sendo salvo pela deusa Amit, a Devoradora, e aí a história pula alguns séculos, ela acaba transformando ele como se fosse no seu arauto, digamos assim. Então, seu Cavaleiro da Lua. Ele, como se fosse para prometer, ele queria ter uma sede de vingança, né? A ideia dele era essa, mas ele acaba se tornando um instrumento para alimentar essa deusa. Então ele acaba massacrando povos, pessoas que sejam consideradas indignas, em nome dela. Só que isso nunca acaba. Então ele virou um escravo dela. E no momento que a história dá um pulo, ele está dentro do Império Romano como um dos legionários na invasão do Império Romano na região ali das Ilhas Britânicas, né? Enfrentando os Essenos, que é o povo lá que está... Os britânicos já estão na Roma Antiga, ou os britânicos já estão ali na região, mas agora estão tendo uma revolta dos Essenos. E ele, dentro disso tudo, entra nessa revolta, acaba se tornando... mudando de lado, porque tem todo o interesse lá místico com outros
outros seres poderosos, alguns até servindo a própria deusa, que ele acaba entrando nessa trama, assim. É uma revista que não tem, é como eu falei, é diferente das outras de 2000 AD, porque não tem uma pegada de ficção científica. E é aquela vibe muito próxima do que a gente pode ver em títulos como Conan, por exemplo, né? Um guerreiro, num momento antigo, que não tem muita inteligência, mas que tem um propósito e sai saqueando, sai matando, sai passando por cima de todo mundo. Mas é uma história que te pega, acho que para um quadrinho assim que você tá querendo se entreter, querendo pegar alguma coisa para se divertir, ele consegue, dentro dessa proposta, bancar tudo isso. Ele te entretém, ele te mostra um traço muito dinâmico também. É escrito pelo Gordon Rainier, e aí o artista, eu infelizmente vou ter que usar aqui o meu super inglês para falar. Acho que é o Lake Gallagher. E é isso. Dentre os títulos, tem outros títulos interessantes que eu estou relendo. Esse eu já tinha lido, o começo. Mas estou chegando numa parte que eu não tinha lido ainda. E eu não lembrava do que eu li. Porque acho que na época eu até não dei muita importância. Não é um título mega sensacional, mas ele é honesto. Acho que a melhor palavra é essa. E dentre os títulos é um dos interessantes assim, nessa revista. Essa era uma revista muito boa que saiu aqui no mercado brasileiro. Talvez um dos últimos mix interessantes que a gente teve por aqui. Eu lembro de ver essa revista em banca, mas, quer dizer, quando ainda tinha alguma banca, né, por aqui, porque agora tá cada vez mais difícil, mas eu não lembro, eu não cheguei a folhear nada. Mas, assim, eu achava interessante a premissa da Mitos lançar um gibi mix com, prioritariamente, histórias do Juiz Dredd, mas, na verdade, era basicamente uma 2000 AD Magazine, né, Edmário? Isso, basicamente era isso mesmo, porque tinha uma ênfase maior no juiz, usa até o nome de uma revista que existe lá no Reino Unido, que é uma revista meio irmã da 2000 AD, e pega alguns outros títulos, e aí eles conseguiram fazer um mix que pegavam épocas diferentes, né? Acho que para tentar pegar o apelo ao público, eles tinham, por exemplo, aquelas distorções temporais do Alan Moore, né, que são aqueles dropzinhos, histórias curtas, com algumas brincadeiras narrativas que o Alan Moore fazia com tema de história, com viagem no tempo. Também tinha um relacionado a questões espaciais, ficção científica, assim. Tinha também também as histórias do Juiz Dredd, e aí eles pegam um panorama maior, né? Eles pegam um arco específico, que é o Guerra Total, e vão dali em diante, ao mesmo tempo que eles trazem histórias curtas do passado dele, coisas assim específicas. A primeira aparição do Rico, a primeira aparição da sobrinha dele e tudo mais. Para você se situar um pouco, né, no mundo lá do Mega City, e que é o grande filão da 2000 AD, e era da revista também. Tinha o Área Cinzenta, que é um título bem legal também do Abner, que é de uma. É como se fosse de um posto de imigração, né? Como se fosse de um acampamento de imigrantes espaciais na Terra. Só que aí pegando toda a premissa de que são culturas diferentes, com comportamentos diferentes, com biologias diferentes, e aí tem um grupo de humanos que estão ali para tentar lidar com essas pessoas que estão tentando entrar na Terra, mas estão meio que na alfândega, né? Aí tem esse título que eu falei do Aquila, tem o Nicolai Dante, que eu lembro que o pessoal não gostava, que é uma coisa mais debochada. É um futuro em que o Império Russo meio que ressuscitou e tomou conta do universo, assim. E aí, Esse Nicolai Dante, eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa. Eu devo ter pego, não sei se talvez numa das encarnações anteriores, que saía a publicação da 2000 AD aqui, eu acho que eu cheguei a pegar, eu li alguma historinha desse Nicolai Dante, mas não lembro o contexto, não lembro de nada, na verdade, só o nome que não me é estranho. era uma história assim, é uma história de ficção, que é num futuro muito distante, mas tem uma pegada meio uma coisa meio vitoriana, meio sei lá, como é que chama o termo? Como é que chama aquele termo que é tecnologia? Como é que chama? Steampunk? Isso. É uma coisa mais steampunk, assim, mais voltado para a cultura russa.
E aí tem um personagem que é meio debochado, que é um fanfarrão, que é o Nicolai Dante, que é um filho de piratas, que conquista todo mundo e tal. Eu lembro que eu via muita gente falando que eu odiava esse título, porque ele era uma coisa bem debochada mesmo, assim. E o traço não era um traço convencional para o pessoal que está acostumado com a dilização, né, do quadrinho. Que tem essa questão, tem muita gente do público que estava lendo que não gosta desse traço mais estilizado. Ah, mas daí pegar um gibi um gibi de quadrinho britânico e querer um traço deslizado é demais, né? O cara não realmente não pegar nada assim de quadrinhos, né? Não conhecer nada desse tipo de quadrinhos para poder esperar isso, né? Por exemplo, a Área Cinzenta, que eu até considero bom, mas não acho que era tão bom assim. Ele foi super ovacionado porque ele tem um traço muito mais, como eles dizem, né? Realista, que não é realista, mas é o termo que eles usam, que é uma coisa mais de Lee, assim. Era bem cultuado nessa época muito pelo traço. O roteiro era um roteiro, eu gosto do Dan Abnett, mas era um roteiro ok. Mas eu sei que muita gente cultuava, apaixonado pelo traço e tudo mais. E lembro que tem pouco do Slane, né? Slane é um título que a Mitos sempre tenta trazer de volta de alguma maneira, mas eu acho que ele não consegue emplacar, sabe? Eu lembro que eles começam a publicar um prólogo, depois eles desistem. Não sei se até algum momento agora, eu não lembro se eles lançaram outra coisa. Eu sei que lançaram agora em edição separada. Mas é um título que eles sempre estão tentando emplacar, que é um personagem também fora da ficção, né? É um druida irlandês, e aí tem também uma coisa mais debochada, bem. Lembra muito Lobo, né? Pela forma dele ser mais debochado, língua solta e perverso também com seus adversários, tal. E é isso. É interessante porque esses títulos estão todos lá no Social Comics. Infelizmente, em certo ponto, a Mitos parou de publicar. Eu lembro que deu um encalhe na coleção. Eles ovacionavam que era a coleção que estava sendo muita saída, mas tem hora que dá um encalhe. Aí eu lembro que depois eles lançam encadernadões, né? Aqueles encadernados fuleiros que a gente conhece muito bem, que os caras pegam as revistas. Encalhernado, né? Encalhernado. Eles pegavam as revistas, só que aí fica até interessante nesse formato, porque eles pegam os mesmos personagens e colocam em sequência, né? Porque o 2000 AD é mais ou menos assim. Sim. Então não chegava a ser aquele encalhernado clássico que a Mito sempre fez, né? Era um negócio um pouquinho mais organizado, né? E aí eles agora ainda estão lançando nesse novo formato, que o mercado agora só pede encadernados, capaduras, principalmente. Então, eles estão pegando histórias que foram mais cultuadas na época, continuaram elas em formato encadernado. Relançaram desde o início algumas, tipo Área Cinzenta. Eles estão lançando em formato separado, encadernado, e continuaram o que não saiu. E o Juiz Dredd está saindo mais coisa, né? Está saindo outras sagas, está saindo agora uma coleção que é em ordem cronológica. A Mitos está lançando uma espécie de ônibus, né? Do Juiz Dredd, ou eu tô confundindo? É bem isso mesmo. É uma coleção, a Archive Collection, que pega todas as histórias desde o começo em ordem cronológica. Né? Tipo a Epic Collection da Marvel. Só que eles lançaram em ordem cronológica mesmo. A Marvel vai lançando o volume 17, aí lança o 5, aí lança o 22, aí lança o 12. E aí você vai montando aos poucos o quebra-cabeça, né? Pelo menos o da 2000 AD, né? O inglês é assim, tá saindo tudo na ordem cronológica. Eu acho que eles estão pegando essa coleção mesmo e eles estão com direito de vários produtos da 2000 AD. O que eu acho interessante, o problema para mim é o preço, né? É bem salgado. Mas são títulos que assim, acho que todos nós aqui crescemos com os escritores britânicos. Não só nas histórias de super-heróis, como nas histórias independentes que eles começaram a fazer para o mercado americano e para algumas coisas inglesas que já chegavam aqui. E eu acho que existe, pelo menos para mim, sempre existe um fascínio por esse tipo de narrativa que eles fazem, sabe? Uma coisa que usa o futuro como
um cenário para tecer todos aquele tipo de texto mais crítico e ácido sobre os problemas que a gente está passando agora e tal. Então, a 2000 AD é recheada disso o mercado americano, o mercado europeu, apesar de ter suas diferenças, né? A Itália faz de um jeito, a França faz de um jeito, a Inglaterra faz de um jeito. Eles têm esse ímpeto assim, de ter uma coisa muito mais forte de crítica, ao mesmo tempo que sabe usar uma alegoria muito criativa e que muitas vezes não tem limites. Eu acho que para quem se interessa por uma leitura diferenciada, vale a pena. Aí eu. E é diferente mesmo, porque o ritmo de publicação e aí, consequentemente, o ritmo de leitura desses quadrinhos britânicos é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eles têm uma estrutura até mais parecida, guardadas as devidas proporções, com o mangá, porque é aquela publicação de capítulos, né? As histórias são 2, 3 páginas que são publicadas. Eu não sei se a 2000 AD é mensal ou semanal, mas eram 2, 3 páginas e aqui normalmente chega várias páginas, né? Então você nota essa diferença de estrutura. Algumas coisas vale muito a pena ler. Agora, eu confesso a você que tem outras coisas que eu não consigo ler por conta dessa estrutura. Muita coisa do Alan Moore, que ele publicava lá, eu peguei para ler, tem aqueles choques alienígenas, algumas outras coisas que ele publicava, que eu acho que a própria Mitos lançou esses choques alienígenas. Eu confesso a você que eu não consegui terminar de ler, porque o ritmo é muito diferente e é uma quantidade de texto absurda, até mais do que os quadrinhos ali da Marvel dos anos 70, anos 80, e tem algumas coisas que eu confesso que eu realmente não consegui terminar de ler, mas é uma coisa interessante, é uma coisa diferente mesmo. Eu gosto muito desse material também. Fico muito nisso que a Edmar falou, de como eles usam essa narrativa, principalmente essa fixação, né? Setentista, oitentista ali por futuros distópicos, por exacerbar o que estava vendo que estava indo pro brejo, né, naquela época, seja por conta do governo Thatcher, por conta da situação do mundo, Guerra Fria e tudo mais, e que isso ficou no nosso imaginário, né? Pra gente ter essa referência é mais forte ainda. Eu hoje mesmo vinha conversando na hora do almoço aqui como essa banalização da violência que a gente vê hoje, né, nos jornais, esse mundo cão que a gente vê todo dia na hora do almoço quando liga a TV. Isso é muito a cara daquela hiperviolência de Robocop também, que também bebe muito disso. A gente falou, né, Marcos, no programa do falecimento do Alan Grant, a gente falou sobre como ele usava muitas vezes o Batman para falar dessas coisas de violência, enfim, apodrecimento social, vamos chamar assim, aos poucos, né, ruindo as bases de uma sociedade. E isso acaba sendo mais forte, né, nessas publicações que são escritas por vários escritores dessa escola. Eu lembro muito desse Área Cinzenta, Edmar. Eu lembro de ter visto até ainda, né, antes da Saraiva e Cultura falir, via muito o encadernado, capa dura disso. E eu cheguei a completar umas 12 edições assim seguidas desse magazine, porque eu gostava muito dessa Área Cinzenta. Por conta dos escritores, como você falou, né? O Dan Abnett e o Andy Laney. Quer dizer, é dos dois? Não, né? É de um deles Não, eu só. acho que é só do Abner. Isso, mas eu lembro que o nome dele me atraiu e eu gostei da premissa da história, não acompanhei na época, fui ler muito depois. E Dead também é um personagem que eu gosto muito de ler, ele tem alguns desses capadores que a Panini lançou, o Dead América é muito bom. Não compre a versão digital, que tá toda mal diagramada na Amazon. O Dead Origin também é bacaníssima e tem vários caras assim que a gente vê, Brian Bolland, Carlos Esqueira, e desenhistas bons pra caramba, seja o preto e branco ou colorido da época, que é bacana demais de ver. Agora, eu torcia muito que essa publicação desse certo, porque sempre saía muita coisa boa nesse processo aí de ser um fanzine, né? Ele já fazia uma seleção do que fez sucesso lá fora. Ser um fanzine não, ser um magazine mesmo, né? Como você bem disse, Marcos. Tipo uma Shonen Jump semanal japonesa, né? E a 2000 AD é semanal também.
Acho que sai toda segunda-feira lá. Eu sei que aparece sempre o scan dela aqui no Get Comics também, para quem tem interesse em adquirir. E eu não acompanho, confesso que já mais só acompanho o Diet semanalmente, mas eu sei desse formato principalmente porque Transformers foi muito sucesso no Reino Unido, já falei isso em outros programas, né? E tinha um problema, porque eles publicavam 8 páginas por semana, então eles pegavam uma edição do mês americana e dividiam em 3. 8, 16, 24, né? Dava as 24 páginas americanas. Mas faltava uma semana. E aí eles faziam histórias especiais, histórias extras, com desenhistas e escritores locais para para encher esse espaço. Foi assim que muito desenhista, muito escritor que a gente veio a conhecer teve primeiro contato com personagens americanos na Marvel UK, né? O Alan Moore, o Alan Davis, Brian Hitch e tudo mais. Eles desenhavam essas histórias para encher o mês mesmo lá. Isso acabou ficando mesmo para a história dos quadrinhos e trouxe muita gente do outro lado do oceano para cá, para o nosso lado do oceano. Quer dizer, o nosso é o do sul. E eu vou dizer para vocês que só agora que vocês falando que eu me toquei que o nome era Magazine, não Magazine. Porque tem a, que é um trocadilho sensacional da Mitos. mas acho que tem o título na Inglaterra que é assim, com esse nome também. Porque o Dredd virou o Então carro-chefe. eu retiro o elogio ao trocadilho da Mitos. Mas Então foi só assim, a competência de trazer isso para cá. eu acho interessante, um elogio a Mitos. Tinha um trabalho editorial muito bom nessa revista. Sim. Principalmente na parte de você ter informação extra, além das histórias. Quem são os autores que estão fazendo? O que são essas histórias? Como é que elas são vistas na Inglaterra? Tem uma parte mesmo que eles começam a contar a história da 2000 AD. Como surgiu, por que o formato é assim, por que a Inglaterra, de certa maneira, começou a ter esse tipo de histórias em quadrinhos muito mais críticas, porque era uma questão, estava se perdendo público e eles queriam autores que estavam dialogando com aquela realidade e com as pessoas que estavam vivendo nos anos 70 e 80, então eles precisavam de uma atualização da narrativa, né? Uma coisa mais progressista, uma coisa mais crítica, principalmente ao sistema que estava atochando em cima de todo mundo. E, como você falou, a publicação é semanal e aí tem essa dinâmica. E isso é uma coisa, assim, eu acho que é de cada um. Não vou dizer a você assim, você tem que gostar porque é um formato diferente. Não, tem gente que não sente, não sente que aquilo ali é uma leitura boa para eles, porque fala, tô lendo 8 páginas, acaba. Eu acho que caberia às editoras informar o público. As histórias são assim porque na Inglaterra são publicadas por semana 8 páginas, 10 páginas, 5 páginas, sei lá. Não estou dizendo que isso vai fazer a pessoa gostar ou deixar de gostar, não. Mas para você vai avisar ela, olha, não compre uma coisa pensando que é outra. Não é porque saiu aqui não é porque saiu aqui encadernado que você vai ter tipo uma história extensa de 200 páginas. Não. É uma história que são uma reunião de dezenas de edições, porque são todos em capítulos curtos. Sabe? Eu vejo muita gente reclamar de Miracle por causa disso. Que começa a ler e fala, não gostei não, porque as histórias elas ficam todas se repetindo, todas se repetem. É porque eram histórias que tinham um ciclo pequeno, então o cara tinha que ficar recontando sempre, né? É igual a quando eu li John Carter, o livro John Carter de Marte, né? Uma Princesa de Marte e tal, que era também publicado em capítulos e depois foi compilado. Teve até uma edição, assim, eles meio que, mas tem muita gente que sente essa diferença, gente que lê livros mais atuais fala, eu não gosto porque é uma coisa que sempre parece que é curto demais e se repete. É uma questão do formato da época. Tem uma outra revista, outro título aqui que o Eternauta, né? O Eternauta, quando algumas pessoas pegam, sentem isso também, porque era publicado de uma maneira curta. O Edmário falou de desenhos estilizados, então eu vou falar aqui de um gibi que a gente falou num Pilha Pocket ano passado, quando começou a ser publicado lá nos Estados Unidos. A gente falou da primeira edição, eu acho, ou das duas primeiras, eu não estou lembrado. E ele finalizou agora no final do ano passado,
e eu tinha meio que tinha esquecido dele, apesar de ser um gibi bem legal, mas quando você pega para ler assim, você acaba esquecendo, aí espera juntar tudo para poder terminar de ler. E terminou maravilhosamente bem, que é do A Power Bomb, de um dos nossos favoritos aqui do Pilha, o Daniel Warren Johnson, né, Maurício? Que, para quem não lembra, vai estar aí o link do Pilha que a gente falou da primeira edição. É um gibi de lutinha, de telecat, que o Daniel Warren Johnson fez, que ele conta que a gente contou também essa história. Ele quando teve lá o primeiro filho, ele passava muito tempo acordado com ele, e ele começou a assistir pro wrestling, né? E ele gostou muito, mais especificamente, da NJPW, a New Japan Pro Wrestling, que é a empresa mais famosa de Pro Wrestling lá do Japão, que transmite, você consegue ver pela internet, né, naqueles links, e o Japão é um dos países que mais gostam desse esporte de entretenimento, né, como chamam. É o Japão, os Estados Unidos, obviamente, e o México, né, com os luteadores, que também é bem famoso assim no mundo todo. E ele terminou a história, que é basicamente quando um semideus ou um alienígena superpoderoso recruta uma filha e para poder lutar numa competição interdimensional, e caso ela ganhe essa competição, ela pode escolher ou pode ressuscitar uma pessoa que ela ama. E essa pessoa, ela quer que seja a mãe dela, que a mãe dela acabou morrendo. A mãe dela também era uma lutadora, né? E ela acaba morrendo no ringue quando ela tá fazendo uma daquelas lutas e um movimento lá acaba saindo errado, um acidente, e ela acaba morrendo, né? E ela. Só que essa competição é uma competição de tag team, ou seja, de dupla, né? Que você vê aquele que um luta no ringue, enquanto o outro fica do lado de fora, aí você tem que bater na mão do teu parceiro para ele entrar na luta. Quem já viu Telecat, já viu WWE no SBT, na Manchete, antigamente, hoje na ESPN, sabe do que eu tô falando. E ela acaba indo lutar com o cara que acabou matando, entre aspas, a mãe dela no ringue. E esse cara, ele estava fazendo um papel de heel, né? Que são os vilões do Pro Wrestling, né? Porque aquilo dali, todo mundo fala que é lutinha fake, mas se você encarar mais como um seriado, você entende mais do que como um esporte. Então tem uma história, tem os seus heróis e os seus vilões, e ela acaba indo lutar com esse cara, né? Ele é o único que aceita ir lá com ela. E tem um plot twist nessa história, né? Desse vilão, que é o Cobra-san. E eles vão nesse torneio interdimensional e são lutadores de vários lugares, inclusive lutadores da Terra. Só que lá não é uma luta ensaiada como é a luta do Pro Wrestling que a gente vê. É uma luta real. Então, eles ficam naquela dúvida se eles vão conseguir lutar de verdade, porque afinal de contas o que eles sabem fazer é só entreter. Eles são atletas, mas eles fazem entretenimento. Então, se eles vão conseguir lutar. Então, o Daniel Warren Johnson tá assim destruindo nos desenhos. É uma coisa assim maravilhosa assim de ver o desenho dele. E se você gosta de WWE, se gosta de AEW, de ver esse tipo de luta, você vai identificar um monte de easter egg que ele coloca no gibi, o nome dos golpes. Você vai identificar vários golpes que esses lutadores famosos da WWE têm, os signature moves, né, os finishers. Você consegue identificar tudo isso que o Daniel Warren Johnson desenhou ali. E ele ainda teve assim a cara de pau e o culhão
de colocar um belíssimo adversário final para a dupla, né? Que eles é um spoiler, mas é uma coisa assim que você já imagina. Eles acabam ganhando o torneio, mas não da maneira que você pensa que eles ganham, né? Eles acabam perdendo a luta final, mas a dupla que ganha deles acaba se matando porque cada um queria ressuscitar o filho. Então eles já tinham chegado num acordo que se eles ganhassem, um ia lutar com o outro até a morte e o que ganhasse que ia ter o filho ressuscitado. Só que eles acabam se matando. Então, para poder não acabar o entretenimento, a dupla do Cobra San e da Steel Rose, eu acho que é Steel Rose o sobrenome dela, acabam sendo sagrados campeões. Eles têm lá o cinturão tal, mas o adversário final, que é quem realmente teria o poder de fazer a mãe dela voltar à vida, é uma coisa assim que qualquer outro autor fazendo aquilo, você ia achar que era um sacrilégio ou algo muito acima do que ele podia fazer, mas o Daniel Owen Johnson não é um autor comum, não é um quadrinista qualquer, ele fez e deixou aquilo assim, deixou aquilo sensacional. As duas últimas edições é uma minissérie ou uma série em 7 edições. Isso dificilmente vai sair por aqui. Eu até brinquei que se um dia a gente montar a Jagunço Press, vai ser um gibi que eu quero trazer aqui para o Brasil. Então, podem ir atrás no Get Comics, ou no seu meio favorito, ou você também pode comprar o encadernado gringo que está à venda na Amazon, o link vai estar aí no post. Eu li ele todo digital, mas eu já coloquei no meu carrinho. Quando tiver uma promoção, eu vou querer ter esse gibi físico, porque o Daniel Warren Johnson merece, não é, Maurício? Sou suspeito pra falar, quem ouve a gente sabe, mas fã pra caramba dele, desde que eu li uma edição solta de Murder Falcon. A gente já falou dele, o Igor Tavares, que nosso amigo também grava com a gente, e também é fã. Enfim, assim que eu soube que esse ia sair, que o tema é de luta livre, que o Marcos gosta, eu avisei logo, não foi, Marcos? Ai, bicho, esse você vai querer ler com certeza. Sem falar das outras coisas Foi. todas dele. Quando eu terminei de ler a 7ª edição, eu mandei mensagem pro Tiagão, que é um outro ouvinte nosso, lá de Curitiba, um parente distante do Marcelo Miranda, né? É da família do Marcelo Miranda, ou o Marcelo Miranda é da família dele. Mandei mensagem para ele e falei, ó, você precisa ler isso para ontem, porque ele também é fã de lutinha coreografada. E ele falou, eu ouvi isso em um podcast, foi do Pilha, obviamente. Eu falei, não, mas você precisa ler. E eu falo, assim, é claro que quem gosta desse tipo de esporte, de entretenimento, vai aproveitar bem mais, mas se você gosta de um gibi bom, bem desenhado e com um roteiro redondinho, é para você também. É exatamente isso. Como a gente até comentou em off, pra mim o mais legal do Warren Johnson no texto, vou falar do texto do desenho dele, né? Que ele escreve e desenha. O mais legal do Warren Johnson pra mim no texto é como ele alopa mesmo, não deixa aquela história quadradinha que você já sabe o que vai acontecer, eles vão ganhar e vai até ficar tudo bem, ou vai ter uma lição de moral no final, enfim. Não, ele alopa, é legal, ele chega num ponto que ele vira de cabeça para baixo o negócio e você já estava se divertindo. Quando você tá acostumando, ele dá essa invertida aí no ritmo da coisa, você diz, pera aí, velho, que porra é essa? E chega nesse personagem final, chefão final, aí você diz, vai tomar no cu, lá vem merda, perdeu a mão, que não sei o que, aí você vai lendo, e assim, não, velho, ele não perdeu a mão, não ficou besta, não ficou piegas, não ficou chato, não ficou nada. Assim como tem um plot twist logo no comecinho, que você sabe, como o narrador iniciante, né, o leitor iniciante aí do caso, você sabe, o personagem sabe, mas a personagem principal não sabe daquilo, e aí ela vai encarando todos os acontecimentos da história de um jeito, porque não sabe daquele segredo, e você sabendo vai entendendo o que ela tá entendendo daquilo, né,
as Sim. motivações e tudo mais, e o que é de verdade, que é uma revelação bombástica, assim, uma que é sensacional. Há muito tempo eu não vejo ser bem feito desse jeito. Eu dou um ponto da porra pelo Ryan Johnson por isso, e na arte, não sei nem como falar sem ficar repetitivo, o cara domina mesmo. Hoje, dois caras que eu vejo assim, um quadrinho só, um rascunho, e eu acho sensacionais, são ele e o Paulo Moreira, lá no Instagram. São caras que têm domínio. São pegadas completamente É, diferentes, estilos completamente diferentes, o tipo de quadrinho completamente diferente, mas que o são domínio da narrativa dos domínios dois, né? É discreto, ele não é exatamente. virtuoso, não é bobão, não precisa se mostrar, olha como sou foda. Ele leva você, como eu gosto de dizer, né? Pela mão mesmo, e você vai vendo aquilo ali, querendo mais. Quando acaba, você pensa, quando é que sai outra coisa desse cara agora, pelo amor de Deus, sabe? É, É aquela coisa, eu vejo assim, é sinceridade enquanto o nas Daniel. páginas. Exato. Enquanto o Daniel Warren Johnson é um misto de europeu com mangá, né? Acho que a gente já falou disso quando falou de Terra Morta, né? Da Terra Morta não, Terra Morta, né? Terra Da Morta Mulher não é mais. Maravilha. Isso. A gente falou disso e o Paulo Moreira é uma evolução do desenho de palitinho, né? Porque é simples, mas é genial ao mesmo tempo, né? Acho que até comentei isso com o Edmar também no Telegram, assim, ele coloca um quadrinho, assim, uma carinha de um personagem que faz toda a diferença, sabe? Um balãozinho, assim, oxe minha senhora, sabe? Que não é só porque é regional, a gente se identifica mais, tá perto da realidade da gente, não. É porque parece que você tá vendo aquela cena acontecer na sua frente, sabe? E isso é um domínio de narrativa, isso é aquela sofisticação tão sofisticada que parece que é simples, que o cara fez assim, tô rabiscando aqui para meu sobrinho, sabe? E não é. É uma coisa que é difícil, muito desenhista bombadão aí, que vira sócio da editora e vende a sua editora para essa outra editora maior e continua tendo milhões de fãs aí, Coffee Coffee Jim Lee, que nunca conseguiria ter esse domínio narrativo da coisa, sabe? E esses caras nunca vão ter um décimo, um centésimo do dinheiro que aquele Coeba, Picareta enganou, mais um que enganou o Alan Moore, tem na vida. Eu gosto de chamar esse tipo de narrativa dinâmica. Quando eu falo de dinamismo e narrativa, é nisso. É tipo, é você passar pelos quadros como se tivesse sido levado pelo autor e ele faz de uma forma natural, inteligente, sabe? Eu acho essa do Paulo Moreira uma sacada assim ótima, porque é uma narrativa esperta, sabe? É bem a nossa cara, assim. Tipo, tem aquela historinha do Superman que ele tá surtando lá, que ele começa a falar, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Aí aparece no fundo Mulher Maravilha olhando pro Flash e um deles dois fala, amiga. Tipo, é aquela coisa que a gente lê, a gente sabe que a gente conhece aquilo, faz parte da nossa vida, Você tá sabe? vendo a cena se desenrolar na sua frente, né? Tipo aquela, o Pikachu vai falar com o Eevee, o Eevee vai cospe na mão dele, e ele, agora você vai ver, não sei o quê. O Kirby lá, que vai pegar o Mario e fala, vem aqui, chega aqui. É uma coisa que é natural pra gente. E ele consegue passar isso de uma forma muito esperta, inteligente no quadro dele. Com o. Eu tô querendo ler do Ari Johnson o Bill Raibeta, né? Porque Bill Raibeta, pra mim, é tipo. É o personagem supremo, assim. Se eu fizesse um grupo de Vingadores, eu não queria nem colocar Thor, eu ia colocar Bill Raibeta. E ele ia sempre estraçalhar todo mundo na porrada. E Declaro que ouvi e concordo. eu gosto como nos últimos anos, não que isso esteja acontecendo agora, mas eu sinto que está tendo uma, uma maior liberdade, que os autores americanos não estão tendo vergonha de mostrar que tem influência japonesa e que querem ter um quadrinho de porradaria, que querem ter um quadrinho de trocação, sabe? Eu acho que chega num ponto que a gente o leitor de quadrinhos quer legitimar tanto a leitura dele que só pensa em coisas cabeçudas. E tudo bem, em algum momento vale, mas aquele quadrinho que é pancadaria, que é porradaria, que é briga, confusão, mas que tem
também é quadrinho, também é uma coisa que você sente, se diverte, fala assim, da forma como ele é feito, você olha e fala, nossa, eu li isso aqui rapidinho, mas é um negócio que me pega, sabe? É emocionante e tal. E é uma coisa que os japoneses têm uma liberdade muito maior de poder fazer pelo editorial deles, pela forma como eles pensam a dinâmica. E os americanos, que tem muitos com influência disso, não estão tendo vergonha, principalmente nos seus quadrinhos autorais, sabe? Eu acho massa, acho que mesmo para quem não gosta do tema, tem que cair para ver, cair de cabeça no quadrinho e ver se gosta ou não do quadrinho, sabe? É que tipo Ultra Mega. Ultra Mega para mim é um quadrinho maravilhoso, assim. É bem surtadão, bem louco, mas a proposta dele de ser uma coisa diferente daquela ideia de kaiju e ter um traço também que ele consegue ser dinâmico na forma como ele faz lá a história, é sensacional. Acho que é uma coisa assim que tem que fazer parte do mercado, sabe? A gente tem que parar de demonizar quadrinho que não tem uma lição de moral, entre aspas, né? Ou não tem uma cabeçudice lá. Sei lá. Inclusive isso, o James Ryan de Ultra Mega, eu lembrei logo também de Ultra Mega demais, obviamente, né? Porque não só por ter a temática mais quase Ultraman, né? Mas porque o James Ryan tem um estilo parecido com o do Daniel Warren Johnson. Eles são amigos, inclusive, trocam muita figurinha. O Warren Johnson é fã dele, do Warren, antes de começar a ser profissional mesmo e tudo mais. Então, é isso. É o gibi pelo gibi, né? Aqueles 20 minutos ali de diversão que você tem lendo sua paradinha e ninguém precisa julgar nem legitimar isso. E você, Maurício, o que que você leu esses dias? Rapaz, final de ano corrido e conturbado aqui, né? Ainda estou assentando a poeira em terras baianas, neste momento da gravação. E eu acabei lendo pouca coisa, mas por motivos bonequísticos eu acabei pegando para ler uns gibis aqui, uns gibis ali, e acabei pegando também tudo com interesses, né? Outros. Para sanar uma dívida aqui, até uma discussão que eu tive com o Mauro Elovitch, grava com a gente, grava lá nos Capistas, que foi aquela minissérie Wolverine Kit Pride, que saiu recentemente aqui, depois de muito tempo, quase 30 anos, né, republicada aqui no Brasil, na saga dos X-Men número 5. E eu tinha uma lembrança muito ruim dessa minissérie. Muito, muito ruim mesmo, porque eu achei chatíssimo ali naquela O Melhor do Wolverine, que Fale a verdade, você tinha lembrança ruim por conta dos desenhos, né? eu vou chegar lá, calma. Inclusive, para manter o equilíbrio aqui, porque a gente falou de um desenhista genial, né? Então vamos falar de um desenhista ruim. Ruim, tudo doer. Ruim não, ruim. Ruim, ele é tão ruim que ele é ruim. Que o certo, na verdade, da pronúncia da palavra é ruim. O carioca que veio com essa história de ruim. Não existe isso. O certo é ruim. Fim essa aula desnecessária. Eu peguei o scan, né? Porque eu já comentei aqui no Twitter também. Como eu achei mal produzida essa saga dos X-Men. O Mário Luiz Barroso, que é o tradutor, usando ali os atalhos do Google Lens, de tradução e tudo mais, sem fazer aquela passada final, assim, e fazer valer o nome dele, a história dele, né, nos quadrinhos brasileiros, mas paciência. Mas de cada um, eu prefiro não dar o meu dinheiro. Inclusive, está aqui para doação pé de maio os três primeiros volumes que eu tinha comprado. E eu achei bacana, assim, legal da Panini acrescentar nessas sagas, assim, algumas minisséries, algumas histórias, muito melhor do que o que aconteceu nas primeiras edições, de colocar histórias que se passam cronologicamente nesse período, mas foram feitas em 2014, 2017, 2012. Porque aquilo não faz muito sentido, tem uma história boa e o resto é ruim, e já comentamos por cima sobre isso. Mas você pegar um volume e contar um arco fechadinho, assim, principalmente um material que é condizente com a época, um material que tá apegado, isso é uma coisa que eu gostei, achei positivo. O Chris Claremont, que escreve o gibi, ele se amarra muito no que está acontecendo naquele momento na Marvel, né? Por exemplo, tem uma ligação com o próprio gibi dos X-Men,
que é a perda dos poderes da Tempestade, que a gente viu no volume 4, né, do Saga dos X-Men, eu sei pela capa, né, que ela perde os poderes lá naquela história clássica com Forte e tudo mais, vida e morte. E aqui, quando o Wolverine liga para os Estados Unidos, ele está no Japão, o Xavier diz, não, a Tempestade perdeu os poderes e tudo mais, ele está tendo uma nevasca terrível no Japão e no mundo todo, e, na verdade isso acontece porque o Malekith abriu a Caixa dos Invernos Antigos, né, no gibi do Thor, enfim, isso é muito legal de ver, eu não lembrava mesmo disso. Não, vai ver até que a Bayo pode ter mudado esse texto aí porque lançou depois do que das outras coisas que estavam acontecendo, mencionadas, né? Então, eu confesso que foi uma experiência melhor de leitura agora. É basicamente como o Mal bem pontuou para mim quando ele defendeu esse gibi. Não defendeu com unhas e dentes, ele tem suas ressalvas também, mas disse é uma continuação do Dívida de Honra, que é aquela minissérie que já saiu aqui milhões de vezes, né? Ao contrário dessa, que é o Claremont com o Frank Miller, uma história que eles passaram uma viagem de carro toda discutindo e construindo e fizeram aquela minissérie sensacional. Eu sou fãzaço dela. Aqui até pela temática, né? A Kitty está seguindo o pai que se meteu com uns mafiosos japoneses porque ele é dono de um banco, judeu, dono de banco, aquela coisa toda. E a máfia japonesa está querendo lavar dinheiro através do banco dele. Ele tem umas dívidas que a máfia assume e tudo mais. E aí, quando ele decide dar um basta nisso, levam ele para o Japão, algum, né? O samurai lá, samurai não, um Ronin, acaba trabalhando como capanga desse banqueiro e acaba a Kate seguindo o pai, né, pro Japão, embarca clandestina no avião. Toda essa história, assim como o Claremont desenvolve a Kit e tudo mais, é interessante, apesar de eu achar a Kit um saco nessa época, insuportável. É bem feito, mas de repente você para e pensa assim, pô, tô lendo páginas e páginas de diálogo da Kit Pride, chatinha, moleca, insuportável que ela é. Não tem como discordar disso, pelo amor de Deus. E é basicamente isso, ela se dá mal quando chega no Japão, liga de passando mal, né, com uma febre terrível, dias sem comer, numa cidade que ela não conhece. E aí ela liga para os Estados Unidos e o Wolverine identifica que é ela que está no Japão, vai até saber o que está acontecendo. Aí aparece a Yukio de novo, aquela amiga maluca amiga barra amante do Wolverine, aparece a Mariko com aquela menininha que o Logan adota, né? Que virou há algum tempo aí vilã e depois sumiu de novo. E a gente vai ter esse desenvolvimento, a Kitty sendo treinada pelo algum, né? Um treinamento ali que envolve físico e psíquico. Ele invade a mente dela, tira a vontade própria dela para que ela seja a discípula dele, poupa a vida dela, mas em troca cria ela como uma filha, né? E o Wolverine tenta limpar esse condicionamento mental dela também, com o treinamento samurai dele, enfim, aquela baboseira que a gente gosta de ver e a gente achava sensacional quando era moleque. Tudo é honra, tudo é sacrifício, esforço e tudo mais. Uma visão mais caricata, né, da sabedoria japonesa e tudo mais. Isso é muito legal, o Claremont escreve isso muito bem, mas eu acho que fica muito abaixo porque não tem a colaboração com o Frank Miller. Tem momentos legais. O Al Milgrom, né? Eu estava evitando até falar até agora o nome dele, que é mais conhecido. A gente deve lembrar mais dele como finalista de vários títulos, mas ele desenhou algumas coisas também. O Jamerson o defendeu enquanto bom operário, até quando eu argumentei isso, mas ele assumiu algumas bombas na Marvel, né? Fez algumas coisas também, como o Gibi do Aranha, algumas fases de outros personagens como o Thor, o Demolidor pós Frank Miller, logo depois ali. Então ele pegou umas bombas ali, foi um bom operário sempre, mas fora isso ele não é um cara que eu gosto do traço. Eu acho que aqui ele tenta emular bastante até, sabe, aquelas pinceladas no pincel de nanquim mais grossas e mais rústicas até, que o Miller gostava de fazer na época de Dívida de Honra. Então há uma tentativa de identidade visual, também na diagramação, não só no traço, nas lutas, como representa e tudo mais. Basicamente disseram pro amigo, você vai ser um Frank Miller dos pobres aqui, e vai fundo.
funciona em vários aspectos, sim, mas é feio, não tem aquela beleza, assim, o brilho que o Miller conseguia dar às páginas, não por ter o peso do Frank Miller, isso aqui é Frank Miller, mesmo quando ele desenha feio, horroroso, todo cagado, você tem que elogiar, não é isso não. O Miller tinha aquela influência que a gente já falou, discutiu diversas vezes, como o Miller curtia os mangás, a narrativa dos mangás e tudo mais, e justamente por isso uma noção melhor, né, até para fazer esses salamaleques todos dessa pseudo sabedoria oriental. Enfim, como eu falei, estava muito plantado na cultura pop da época, ainda tá, mas naquela época é bem esse retrato aí. É uma história bem abaixo, mas é uma história que eu gostei mais de reler agora e que eu gostei mais ainda de não ter comprado esse volume por conta de uma tradução dura, uma tradução que não adapta, sabe? Assim, para não dizer que tá tudo literal, você tem o Wolverine falando Xará, Goria e C no lugar de você. Mas de resto é uma coisa bem burocrática, a própria diagramação não condiz, sabe? Vai ficando aquelas páginas irregulares, como em dívida de honra, o meu, eu repito, tentou emular aqui, mas você vê um bloco de texto bem quadradinho dentro do balão, um balão que é mais ovalado, uma diagramação mais verticalizada, puxando do mangá em alguns pontos, eu não gostei não. E aí não posso falar tanto da impressão, porque foi o scan que eu vi, mas eu achei muito escuro. Pode ter sido da adaptação lá do escaneador e tudo mais, mas eu achei uma impressão muito escura, como muita coisa que a Panini tem publicado recentemente. Eu, inclusive, voltando aqui ao ponto anterior do Daniel Warren Johnson, eu fiquei de atucaiado na Amazon até baixar de preço a versão americana dessa mini do Bill Raio Beta, que eu adoro, por motivo de Bill Raio Beta, Daniel Warren Johnson e tudo mais. E, bicho, não me arrependi. Ainda bem que eu preferi comprar a importada, porque eu cheguei a ver a Bill Raio Beta Stellar Argentea, né? O nome dessa mini aqui no Brasil. E tá muito escuro. Mesma coisa que aconteceu com o Mulher Maravilha Terra Morta dele, que também tá baixando de preço agora na Amazon. Fica a dica aí. Baixem o Wonder Woman Death Draft. Baixem não, comprem o físico dele lá que vale a pena. Ver a arte dele é muito legal. O Joe Power Bomb eu vou comprar também. Já tá anunciado o TPB. Já comprei o Murder Falcon e um dia eu vou achar o Ghost Fleet, que é aquele que a gente também já falou aqui, que é escrito pelo Donny Cates e desenhado pelo Warren Johnson. Mas só para fechar aqui de X-Men, porque não tem mais muito o que falar mesmo. Gosto da ideia da coleção, não gosto da execução. E acho que ficou melhor. Então é uma nota de desagravo parcial aqui à obra e ao nosso amigo Mauro também, que defendeu que não é tão ruim assim como eu tinha pintado da minha memória. E fica a lição, né? Muitas vezes a gente acha uma coisa sensacional, briga com as pessoas que não gostam, a gente acha uma coisa, uma bosta e sai por aí falando que é uma porcaria sempre, mas só leu isso há 20, 30 anos e nunca mais revisitou aquilo e aí reclama de quem leu outro dia e achou ruim. Pode ser que a pessoa não tenha uma bagagem, não entenda o momento que aquilo foi publicado, não projete para aquele momento ali de publicação e queira um gibi dos anos 80 com a mesma linguagem, a mesma colorização e tudo mais de um gibi dos anos 2020. Mas pode ser também que a pessoa apenas tenha uma análise agora, né, os seus 20 e tantos, 30, 40 anos, mais madura do que você teve aos seus 15, comendo biscoito e lendo aquilo enquanto esperava começar Cavaleiro do Zodíaco na TV. Foi essa mini aí que a Kitty passou a ser chamada de Lince Negra, né? Nessa mini mesmo aí, que ela tá voltando ao normal, né, se recuperando do condicionamento psíquico do Algum, que ela muda de visual, na verdade o Algum corta o cabelo dela curtinho, ela deixa crescer logo depois, volta a um cabelo maior, e ela deixa de ser a ninfa, né, para ser a Lince Negra, a Shadowcat. E aí depois, aí fica até essa informação inútil que eu só vou gostar da Kitty mesmo quando ela entra no Excalibur, que foi quando eu achei ela uma personagem interessante mesmo, nas mãos do próprio Chris Claremont.
Foi logo depois do massacre de mutantes, né? Que ela foi pro Eles acham que, pro Excalibur. que os mutantes morreram, aí ela e o. Não. Eles foram antes. Não, então aí é a queda dos mutantes. Massacre de mutantes é aquela dos Morlocks. É Que ela queda. fica ferida. É queda mesmo. Que eles passam Não, pelo portal porque. de Roma. Não, que no massacre que ela fica ferida, né? No massacre de mutantes, que ela fica ferida e ela não consegue ficar tangível, né? Que ela e o Noturno ficam bem feridos depois do massacre. E o Colossus Eu achava que também. foi depois. Mas eu achava que foi depois disso que eles foram lá pra Ilha Muir, por isso que eles não estavam com os X-Men quando teve a queda e passaram lá pelo portal do destino da Roma. Mas o Excalibur foi feito depois, então, da queda. Excalibur é de depois, porque depois Ah, de tá. Massacre de Mas elas não estavam, mas eles não estavam porque estavam lá na Escócia se recuperando, né, na Ilha Muir. Depois foi que teve Só vão o descobrir que os Excalibur. X-Men estão vivos muito tempo depois. Inclusive tem uma história que eles vão nos Estados Unidos, vem a mansão X vazia, né, e pegam um pássaro negro para eles. Isso até foi republicado recentemente naqueles encadernados que a Panini não lançou todo, pelo menos na fase do Claremont, né? Eu acho que o melhor, como o Joel até comentou com a gente outro dia, o melhor é quando o Alan Davis escreve e desenha. Mas aquele comecinho deles pulando de realidade em realidade, aquilo é divertido pra caramba. Ó, eu concordo. A Kit, eu acho que ela, pra mim, ela se torna um personagem assim que você começa a torcer, a sentir a independente dela depois da entrada dela no Excalibur. Antes, eu entendo a importância do personagem, mas era um personagem que ficava voando demais nas histórias, sabe? Tanto que essa reformulação que acontece nessa minissérie faz parte de uma proposta de vamos dar um contexto melhor para a personagem, né? E eu acho engraçado que é uma heroína que as pessoas têm uma certa rusga com as mudanças delas até hoje, né? Porque para você ver como o fã de quadrinhos é muito preciosista. Ele ainda quer aquela Ariel lá do pré-Excalibur, sabe? Ou a Alice Negra da série do Wolverine e tal. Aí quando tem agora, por exemplo, em Maraudas, né? Que ela é uma pirata, tá lá bebendo, aliada entre aspas, a Emma Frost, as pessoas falam que isso é inadmissível. Poxa, eu acho que tem a ver com uma parte de uma evolução do personagem, um caminho que se fosse uma pessoa comum, você diria assim, você pode até não concordar que a pessoa tomou aquele caminho, mas é plausível que exista, sabe? É como também na época dos surpreendentes X-Men, a forma como ela se comporta naquela série, o final apoteótico, assim, é também um caminho de evolução que o personagem segue que é muito melhor do que ficar girando dentro dos próprios conceitos e toda hora voltando a ser o que era antes, né? O alô, Homem-Aranha. É você mesmo que eu tô falando. Epa, mas o Homem agora tá fudido, sem emprego, sem a Mary Jane e tudo igual mesmo, retiro o que disse. Não, eu até li agora recentemente a história que ele participa lá do Baile do Inferno, né? Aí tem uma história que tem a ver com a Mary Jane ser raptada pela Moira, aquela maluquice lá. E eu gostei de algumas coisas que eu vi lá do Aranha Plano, lá, sei lá como é que eles chamam aquilo. Eu achei interessante. Eu acho que essas propostas você pode até torcer o nariz, mas vamos ver para onde vai levar, sabe? É como Superior. O Superior irritou tanta gente que nem leu. E quando as pessoas leram, falaram: ah, não é tão ruim como eu imaginava. Claro, você tem que ler primeiro antes, né? Aí você lembrou agora da galera reclamando, né? Da Kitty Pryde, eu lembro quando ela namora com o Pete Wisdom do Sim. Vento Negro, né? Que é uma. É, É M5, M6, depois ele participa desse Vento Negro. Sim. Que é uma coisa que puxam da época do Alan Moore, inclusive no Capitão Britânico. Enfim, eu lembro que a galera reclamava, chamava o Pete Wisdom de pedófilo até, porque a Kitty pra eles ainda tinha 12 anos, né? 15 anos, sei lá. E não ela já tá. E nessa época do Excalibur tem até uma parte que a versão da Saturnine lá que existe aqui na Terra meio que quer dar uma remodelada nela, né? Mostrar que ela. E é uma história até interessante que ela volta pra Terra e a
que na verdade é a Saturnine fascista lá disfarçada da outra da Terra, né? Que Sim. essa coisa. Só que a mulher, ela quer cooptar a Kitty pro lado dela sem mostrar quem ela é de verdade. E ela, de certa maneira, diz a Kitty assim: você cresceu, sabe? Você precisa ter um comportamento de uma dama. Mas não precisa ser uma dama. No final das contas, ela percebe que ela cresceu mesmo, que ela não é mais a criança que ela era antes, que ela agora é uma mutante forte, é uma líder, entende? Eu acho isso bem. E fica. É bem reflexo de como o mercado muitas vezes fica girando e a gente. E as mesmas pessoas que reclamam são aquelas pessoas que, quando o personagem muda, elas reclamam de novo. Então, tipo, não pode ter ator mulher, porque isso acaba com o personagem, mas quando a Martelo volta pro Thor, mas aí voltou, é a mesma coisa de antes, não sei o que quer dizer. É esse mercado cíclico que muito do que você vê dos quadrinhos americanos é reflexo de quem lê, né? E aí, infelizmente, é isso mesmo. Talvez seja o pecado de a gente de não conseguir ter um novo público. Mas é isso. E vai continuar sendo assim para sempre. Bom, acho que é isso, né? Falamos um bocado dessas leituras É isso e vai últimas. continuar sendo isso pra sempre também, como disse a Edmar. Eu acho que É verdade, é eu acho que eu verdade. exagerei. Tô com muitas questões para serem debatidas. E acho que eu exagerei. Mas você Não, quer vir em vamos. outro podcast ou quer ir num psicólogo? Não, só sou psicólogo de quadrinhos, né? É. O problema é que os psicólogos dos quadrinhos não são muito bons, não, mas. O Dr. Samson agora tá no corpo do Sasquatch. Tá um Sasquatch verde com radiação gama e tá aparecendo no gibi do Demolidor. Então, Meu Deus do aí céu. também já é assim, ó, tudo bem. Eu não vou me eu não vou me desdizer. Eu tenho que ler para ver primeiro se é bom ou não é. Mas Olha aí, não, ó a pegadinha do mas Maurício. é porque assim, mas é porque assim, às vezes, a depender do mas tem uma premissa que eu concordo. Muitas vezes a questão não é o que foi feito, é a caminhada, é como foi feito, né? Tipo, o Sasquatch está verde, você fica até chocado, mas quando você vai ler, você fala, não, tá, ok, me convenceu. O problema é que, como muitas vezes acontece de o cara querer fazer uma coisa só para chocar, é quando você lê e fala, nossa, que porcaria é essa, sabe? É, assim como muitas vezes os retornos são bons, mas quando volta como aconteceu com o Homem-Aranha aqui, não tô falando. Olha que eu não nem tô falando do Brand New Day lá, do Slot. Apesar que algumas coisas ali eu acho que eram desnecessárias. Mas, por exemplo, naquela época que ele se separa de Mary Jane, que ele tenta voltar a ser o solteirão, sabe? Aquela coisa que você fala assim, nossa, pra que isso, sabe? Você não trouxe contexto interessante, algo novo. Pra quê? Pra que voltou a ser como era antes? Porque tem gente chorando, deixa chorar lá. não, isso do Sasquatch e do Doc Samson é de Mortal Hulk. Não é tanto spoiler assim, não interfere tanto na história. E ele tá agora ajudando o Demolidor lá com algumas questões que. Aí leiam, não vou contar. Por exemplo, esses dias eu fiquei pensando, às vezes eu fico lembrando de arcos antigos, eu pensando em retomar, dar uma lida. Até porque na época da Abril a gente não tinha acesso a tudo, né? Mas fiquei pensando, por exemplo, no Superman elétrico, que é um conceito que, pela forma como ele é feito, eu gosto da história, que ele perde os poderes, tenta revitalizar e de repente ele descobre novos poderes. E no começo ele vai caminhando bem, mas quando chega um certo momento que ele fala assim, não, aqui não dá mais. Superman de duas cores, um é pessimista, o outro é todo garanhão, sei lá, não sei o que. Calma, sabe? É como se você passou do limite. É como se você tá bebendo, até aquela fase que você fica mais ou menos alegre, outra fase você já tá caindo no chão lá, e chegou nessa fase, sabe? Mas e o pior, o retorno dele à fase aos poderes normais é horrível. A forma como é feita é horrível. Mas tudo bem. Isso é papo para um outro podcast. Podemos retomar e falar disso. Faz tempo que a gente não faz um pilha mais, mais temático dessas coisas mais antigas, né? Que a gente só fala
das sagas novas. Temos que retomar isso. Mas, Edmário, volte outras vezes esse ano, viu? Você já está, as portas já estão abertas. Tudo bem. Eu queria, na verdade, eu queria até fazer um agradecimento aqui, porque eu voltei a ler essas histórias do Juiz Dredd, porque apareceu para mim no YouTube uns vídeos de um canal chamado Central Pandora. E o carinha, um dos caras que tá no site, ele faz uns apanhados muito bons do Juiz Dredd. Cronologia, de termos, de questões de cidades. Tal. E aí eu fiquei sabe quando você pega um conteúdo que te entretém, você fala assim, te estimula, eu falei, nossa, eu vou voltar a ler, porque é uma coisa que eu gosto. Às vezes eu me perco nos mangás, nos quadrinhos americanos, mas é sempre bom você se perder em outras coisas também, né? E aí queria fazer esse agradecimento ao pessoal do canal lá e dizer que eu tô lá no Twitter, eu agora fiz uma conta separada para falar só de quadrinhos, que é o @lendohqs. Aí você coloca, Olha aí. Você coloca aí na descrição do podcast. Quem quiser me seguir, tô lá falando alguma coisa. Estará lá os seus dois perfis, o seu já tradicional e o novo Lendo HQs, que estará para os nossos ouvintes segui-lo e interagir contigo. Não nos responsabilizamos por isso. As opiniões demonstradas lá não representam desse podcast. Nem dos nossos ouvintes com o Edmário. Maurício Dantas, você já está por aqui, não tem mais jeito. Mais uma vez, apenas tchau. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br